Amém. A paz e a graça, irmãos. Vamos iniciar o nosso diário de oração, culto da madrugada. Vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo especial, estarmos reunidos, primeiro momento do nosso dia, e podermos apresentar este culto ao Senhor, culto de gratidão, de louvor, adoração e de receber a Tua palavra. Por isso, Pai, que o Senhor nos conceda a força espiritual através da mensagem, para que tenhamos respostas pessoais no campo. Sim, te exaltamos e te louvamos, ó Deus, dá-nos a direção pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus, nossa irmã Sandra, vamos louvar os cânticos espirituais ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, graça e paz, bom dia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu um dia descobri que Jesus é o Cristo de Deus. E nesse dia Ele me fez ver o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que Ele está em mim e eu estou nele. O poder das trevas que influenciava ao meu ser como onda se desfaz.
Enquanto viver neste mundo, as nações proclamaremos Jesus, o Cristo é. Até o último suspiro, diante todos proclamaremos Jesus, o Cristo é. Eu um dia descobri que Jesus é o Cristo de Deus. E nesse dia ele me fez ver o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que ele está em mim e eu estou nele. O poder das trevas influenciava o meu ser como onda se desfaz. Enquanto viver neste mundo, as nações proclamaremos Jesus, o Cristo é. Até o último suspiro, diante todos proclamaremos Jesus, o Cristo é. Enquanto viver neste mundo, as nações proclamaremos Jesus, o Cristo é. Até o último suspiro, diante todos proclamaremos Jesus, o Cristo é. Jesus, o Cristo é. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus o Cristo é. Vamos à leitura do diário. Diário de oração do dia 5 de janeiro de 2023. Tema: minhas 24 horas desfrutadas pelos discípulos da igreja primitiva. O texto está em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47. Vamos ler o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, e no partir do pão e nas orações. Os discípulos da igreja primitiva estavam numa situação em que não podiam fazer nada, mas realizaram a evangelização mais concreta do mundo. O que eles fizeram com as 24 horas que tinham? Eles fizeram 4 coisas no culto. Atos 2:42. Na doutrina dos apóstolos, eles confirmaram a corrente da palavra. Em comunhão uns com os outros, eles viram o fluxo de respostas que os membros recebem, independentemente de serem amigos íntimos deles ou não. No partir do pão, eles viram a corrente de como o evangelho fluiu. Por fim, eles viram o fluxo de respostas às orações com as quais perseveraram nas orações. Desta forma, eles focaram em somente Cristo, somente o reino de Deus e somente o Espírito Santo. Ponto 1. A experiência em Atos capítulo 1, versos 1, 3 e 8.
Os discípulos da igreja primitiva descobriram e experimentaram todas as coisas somente em Cristo, somente no reino de Deus e somente no Espírito Santo. A primeira resposta que eles tiveram foi a resposta do dia de Pentecostes, Atos 2:1. E eles começaram a ver o futuro, Atos 2:17 e 18. Então eles receberam a resposta de suas orações e continuaram todos os dias no templo e em casa, Atos 2:46 e 47. Mais importante ainda, os discípulos da igreja primitiva tomaram posse da aliança de 1, 3 e 8 e se reuniram de todo o coração para orar. Atos 1:14. Quando nos apegarmos também a este pacto e orarmos com todo o coração, Deus nos dará a resposta em um tempo mais preciso. Ponto 2. As bênçãos da igreja. Devemos saber qual é a verdadeira bênção da igreja. O que aconteceu no cenáculo de Marcos e na igreja primitiva foram as verdadeiras bênçãos da igreja. O povo do capítulo 16 de Romanos se reuniu na igreja de Roma e evangelizou Roma. Esta é a verdadeira bênção que as igrejas devem receber. A igreja primitiva nos mostra o modelo perfeito da igreja. Ponto 3. O que temos que fazer para permanecer? Se mantivermos o pacto, haverá coisas que permanecerão. Se tivermos o verdadeiro evangelho, deixaremos algo. É o que Deus manteve oculto desde os tempos eternos e o que permanecerá para sempre. Atos 16, 25 a 27. O que devemos fazer é continuar com o movimento da vida, o movimento dos discípulos e o movimento dos remanescentes. A igreja primitiva tinha esse conteúdo. O conteúdo da minha 24 horas também sempre tem que ser com 1, 3 e 8. Oração da aliança. Vamos orar juntos, mesmo com o microfone desligado. Deus, nós te agradecemos. No campo importante de hoje, que se cumpra o seu pacto, que traz as respostas. Durante este dia em que oramos o dia todo, que seu reino seja estabelecido no campo. Oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Vamos agora ao pequeno fórum aqui do diário. Desfrutar das 24 horas. E aqui nós vemos o modelo da igreja primitiva e as respostas que eles tiveram. O que eles fizeram nas suas 24 horas? Então nós vemos aqui claramente, eles mantiveram a doutrina, o pacto, a comunhão, o fluxo de respostas, partir do pão, a corrente do evangelho que fluía e perseverava nas orações. Então, essa concentração, essa direção correta e essa dedicação, eles tiveram grandes respostas. Essa concentração trouxe a eles experiências. E qual foi a concentração que eles tiveram? No pacto, na aliança. Eles mantiveram a dedicação em Atos 1, 3 e 8. Somente Cristo, somente o reino de Deus, somente o Espírito Santo. Qual foi a resposta que eles tiveram? Pentecoste, o poder do Espírito Santo para a evangelização mundial. Tiveram essa grande resposta.
e concentraram-se em oração. A igreja de Roma, dos discípulos de Atos de Romanos 16, eles evangelizaram toda Roma. E a igreja primitiva evangelizou todo o mundo daquela época. Então, essa é a grande resposta para a nossa época. Evangelizar as 237 nações, mostrando, divulgando e proclamando a mensagem do Evangelho. Mesmo que aparentemente não temos condições, mas não está isso em nós, em si mesmo, pela nossa habilidade. Mas é a resposta de Deus através da concentração no pacto, na aliança. E vem essa resposta de Pentecostes, o poder do Espírito Santo que nos leva a proclamar o Evangelho e ter grandes respostas no campo, alcançando as 237 nações. Que essa seja a nossa concentração, nossa dedicação e nosso empenho. Como a igreja primitiva que teve o resultado perfeito, foi o modelo perfeito de igreja, hoje possamos desfrutar como esse exemplo a nossa vida e ver como eles tiveram respostas e hoje nós seguiremos também tendo respostas para a glória de Deus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos agora a nossos tópicos de oração, ok? Hoje nós temos as orações, hoje é quinta-feira, temos a oração pelo Brasil. A nossa oração pelo Brasil, temos subtópicos e vamos incluir em um tópico só. Sim, temos um subtópico que vamos fazer em uma oração. Oração pelo Brasil, vamos orar pelo presidente da República, autoridade, pela situação atual e que venha o reino de Deus sobre a nossa nação. Então, orar pelo presidente, orar pela situação atual e que venha o reino de Deus, né? Vamos pedir ao pastor Rafael, homem de Deus, pastor Rafael, poderia fazer essa oração, homem de Deus? Amém, varão. Paz e graça, meu nobre. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos apresentar diante das tuas mãos, diante do teu altar, ó Deus, esses tópicos de orações, ó Pai. Nós queremos apresentar o Brasil nas tuas mãos. Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode organizar, pode resolver, pode curar, pode transformar, pode sarar a nação, ó Pai. Nós apresentamos, ó Deus, o Brasil nas tuas mãos. Por mais que exista, ó Deus, projeções, ó Pai, contra o teu reino, projeções contra, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, projeções, ó Pai, contra os teus princípios. Nesse momento, ó Deus, na qualidade, ó Deus, de servos, de ministros, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, de forma unânime, ó Deus, com os teus filhos que estão em oração, em concordância com esses tópicos de oração. Eu te peço, ó Deus, para que o Senhor possa mudar, ó Deus, toda a sentença, todos os decretos, ó Pai, todas as ações de Satanás contra a nossa nação. Que o Senhor possa tomar o presidente nas tuas mãos, guardando, dando sabedoria, que o Senhor possa instruir, capacitar, ó Deus, e que, ó Deus, a visão, Pai, do teu reino, ó Pai, possa reacender, ó Pai, ou melhor, possa acender no coração do presidente, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, pela situação atual. Tu sabe, ó Deus, o que tem acontecido, ó Pai, o que tem, ó Deus, sido professado, ó Pai, no secreto. Eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, que mediante essas situações a pessoa possa resolver, a pessoa possa organizar, a pessoa possa quebrar, a pessoa possa desfazer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai.
e que o teu reino, ó Deus, possa avançar, possa crescer, que a nação brasileira, ó Deus, possa receber, ó Deus, de bom grado, ó Deus, a tua palavra, a palavra que transforma, a palavra que liberta. Nós apresentamos nas tuas mãos, ó Deus, te clamamos em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá um tempo renovador, dá um tempo de restauração. Assim, ó Deus, como foi ministrado pelo diário de oração, ó Deus, em que a tua igreja ali, ó Deus, em Roma proclamou, anunciou, ó Deus, que possamos estar, ó Deus, disponíveis como discípulos absolutos, ó Deus, para proclamar o teu reino, ó Pai, nessa nação brasileira, ó Pai. Fica conosco, nós te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Nesta hora nós vamos à leitura do capítulo. O capítulo de hoje é Juízes 3. Vamos à leitura. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que libertou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel, conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com um pagamento de tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores, junto aos ídolos que estão perto de Gilgal. Ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: Calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença.
Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, perto de fechar a tranca as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar. E como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugada por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Então, essa é a leitura do capítulo 3. Vemos aqui o que é o povo estar junto com Deus e o que é o povo estar separado de Deus. Esse capítulo e o livro de Juízes mostra claramente essa realidade. Quando está junto com Deus, vem toda a segurança. Quando está afastado de Deus, vem destruição. É o que acontece. Então, aqui nós chegamos ao final do nosso diário de oração e vamos orar, finalizando. Nessa oração, estarei orando pela França, que é o nosso país de oração da semana. O país que estamos orando esta semana é a França. Então, estarei orando, agradecendo e apresentando a França. Vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, louvamos, Senhor, por esse tempo. Apresentamos a Ti a França, Pai. Senhor, toma esta nação em Tuas mãos. Que o Senhor possa agir grandiosamente, estabelecendo o Teu reino. Que discípulos do Evangelho sejam levantados e aqueles que lá estão serão fortalecidos. Que o Senhor, Pai, use os discípulos para estabelecer o Teu reino. Para levantar o sistema do Evangelho, fazer o movimento de missão, o movimento da palavra, o movimento de evangelismo. Que as respostas do trono celestial sejam manifestadas. Vejamos o campo da França sendo alcançado para a glória do Teu nome. Que as cadeias do inferno sejam quebradas, toda obra de Satanás destruída, Senhor. E que ali seja levantado o RUTC para a Tua glória e louvor. Assim nós colocamos essa nação diante de Ti, Pai. Toda incredulidade, movimento de religiões sejam neutralizados e que prevaleça o Teu Evangelho, Senhor, para a Tua glória e louvor. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso de diário do culto da madrugada, diário de oração. Que a mensagem fique enraizada no nosso coração e possamos avançar no campo aqui no nosso país.
Temos um dia proveitoso, desfrutando de que o Senhor está conosco e aproveitando nossas 24 horas concentrados nas coisas que são essenciais. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todo o problema na cruz do Calvário, o enchimento e o poder do Espírito Santo, que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, seja com vocês, a família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã, querendo Deus. Deus abençoe e até amanhã, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a graça e a paz. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Graça e paz.